em uma cidade sufocada pela rotina e pela conformidade, onde as pessoas vivem como sombras de si mesmas. Um jovem chamado Rafael, criado no silêncio da submissão, descobre uma verdade que ninguém ousava dizer. Ele era apenas mais um entre tantos, vivendo uma vida sem brilho, sem propósito, até o dia em que ouviu uma frase que ecoaria em sua mente como um trovão: covardes nunca fazem história. A partir desse momento, sua alma foi incendiada por uma inquietação que ele não podia mais ignorar. O que significa viver com coragem? O que significa desafiar o sistema, mesmo que isso custe tudo? Esta é a jornada de um homem comum que ousou enfrentar seus medos, suas limitações e o mundo ao seu redor, para descobrir que a liberdade tem um preço e que vale a pena pagá-lo. A cidade de Pedra Seca era um lugar onde o tempo parecia ter parado. As ruas eram estreitas, as casas de tijolos desgastados pelo tempo, e o céu, quase sempre cinzento, parecia refletir o espírito das pessoas que ali viviam. Era um lugar onde os sonhos morriam antes mesmo de nascer, esmagados pelo peso da rotina e pela falta de esperança. Os moradores caminhavam cabisbaixos, como se carregassem o peso de um mundo que nunca lhes deu escolha. Ali, ninguém ousava sonhar alto, ninguém ousava questionar. A vida era uma linha reta, previsível e sem cor. Rafael, de 23 anos, era um reflexo perfeito daquele ambiente. Filho de um pedreiro e de uma costureira, ele cresceu ouvindo que a vida era dura e que o melhor que podia fazer era aceitar seu lugar no mundo. Trabalhava como atendente em uma pequena mercearia, onde passava os dias empilhando caixas e ouvindo as reclamações dos clientes. Seus olhos castanhos, outrora cheios de curiosidade, agora estavam apagados, como se a chama da juventude tivesse sido sufocada antes mesmo de brilhar. Mas Rafael tinha um segredo. À noite, quando o silêncio tomava conta da casa, ele se trancava no pequeno quarto que dividia com o irmão mais novo e lia. Livros velhos, emprestados de uma biblioteca quase abandonada, eram sua única janela para um mundo diferente. Ele lia sobre revoluções, sobre pessoas que mudaram o curso da história, sobre ideias que desafiavam o status quo. Mas ao fechar os livros, sentia-se pequeno, impotente. Isso não é para mim, pensava. Eu sou só mais um. Tudo mudou em uma tarde aparentemente comum. Era um sábado, e Rafael estava sentado em um banco da praça central, observando as pessoas passarem. Foi quando um homem desconhecido subiu em uma caixa de madeira e começou a falar. Ele era magro, de cabelos grisalhos e olhos que brilhavam com uma intensidade quase assustadora. Sua voz era firme, cortante, e suas palavras pareciam carregar o peso de uma verdade que ninguém queria ouvir. Vocês vivem como escravos, gritou o homem, atraindo olhares curiosos e desconfiados. Escravos de um sistema que lhes diz o que pensar, o que fazer, como viver. Vocês têm medo de sonhar, medo de lutar, medo de viver. Mas deixe-me dizer uma coisa: covardes nunca fazem história. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago. Ele olhou ao redor e viu que as pessoas começavam a se dispersar, murmurando entre si. Algumas riam, outras balançavam a cabeça em reprovação, mas Rafael não conseguia se mover. Era como se o homem estivesse falando diretamente com ele, como se tivesse enxergado algo em sua alma que ele mesmo não sabia que existia. Quando o homem desceu da caixa e começou a caminhar pela praça, Rafael, impulsionado por uma força que não compreendia, levantou-se e o seguiu. Espere! Chamou, com a voz trêmula. O homem parou e se virou, encarando-o com um olhar penetrante. O que você quer, garoto? Perguntou, sem rodeios. Rafael hesitou por um momento, mas então as palavras saíram de sua boca antes que pudesse contê-las. Eu quero entender. Quero saber o que significa viver sem medo. O homem sorriu. Um sorriso que era ao mesmo tempo encorajador
e desafiador. Então prepare-se, porque a verdade não é confortável. Ela queima, mas também liberta. Naquele instante, Rafael soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele não sabia o que o aguardava, mas uma coisa era certa. Ele não podia mais voltar atrás. Rafael não sabia exatamente o que o havia levado a seguir aquele homem. Talvez fosse o tom de sua voz, carregado de uma convicção que ele nunca ouvira antes. Talvez fosse a frase que ainda ecoava em sua mente: covardes nunca fazem história. Ou talvez fosse apenas o desejo de escapar, nem que fosse por um instante, da monotonia sufocante de sua vida. O fato é que antes que percebesse, ele já estava caminhando ao lado do estranho, pelas ruas de Pedra Seca. Qual é o seu nome? Perguntou Rafael, tentando quebrar o silêncio. Meu nome não importa menos, respondeu o homem, sem sequer olhar para ele. O que importa é o que você está disposto a fazer com a sua vida. A resposta deixou Rafael desconcertado. Ele não sabia o que dizer. Durante toda a sua existência, ninguém jamais lhe perguntara o que ele queria fazer com sua vida. Era como se essa pergunta simplesmente não existisse em Pedra Seca. As pessoas nasciam, cresciam, trabalhavam e morriam. Tudo dentro de um ciclo previsível e inescapável. Mas agora, pela primeira vez, Rafael sentia que talvez houvesse algo mais. Eles caminharam até uma parte da cidade que Rafael raramente visitava. Era uma área abandonada, cheia de prédios em ruínas e ruas cobertas de mato. O homem parou em frente a uma construção antiga, com janelas quebradas e paredes descascadas, e empurrou a porta de madeira que rangeu alto. Lá dentro, havia um pequeno grupo de pessoas sentadas em cadeiras improvisadas, feitas de caixotes e pedaços de madeira. Todos se viraram para olhar quando Rafael entrou. Este é Rafael? Menos anunciou o homem, com um gesto casual. Ele está aqui porque quer entender o que significa viver sem medo. Os olhares dos presentes eram intensos, quase desconfortáveis. Rafael sentiu o rosto esquentar. Ele não estava acostumado a ser o centro das atenções. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, o homem continuou. Aqui, nós falamos a verdade. Não a verdade que o sistema quer que você acredite, mas a verdade que eles tentam esconder. E a primeira verdade que você precisa entender, Rafael, é que o medo é a arma mais poderosa que eles têm contra você. O homem começou a falar sobre como o medo era usado para controlar as pessoas, para mantê-las obedientes e conformadas. Ele falou sobre como o sistema, menos seja ele o governo, a religião ou a sociedade em geral, menos criava regras e expectativas que esmagavam a individualidade e a coragem. Rafael ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. Era como se uma cortina estivesse sendo levantada diante de seus olhos, revelando um mundo que ele nunca soubera que existia. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele resistia. Ele não podia deixar de pensar em seus pais, que sempre lhe ensinaram a importância de ser humilde, de não fazer ondas, de aceitar a vida como ela era. Eles não eram pessoas más. Pelo contrário, eram trabalhadores honestos que faziam o melhor que podiam para sustentar a família. E, no entanto, Rafael não conseguia ignorar a sensação de que havia algo profundamente errado em viver daquela maneira. Depois que a reunião terminou, o homem se aproximou de Rafael e colocou uma mão em seu ombro. Você tem dúvidas, disse ele, como se pudesse ler os pensamentos de Rafael. Isso é bom. Significa que você está começando a pensar por si mesmo. Mas lembre-se, pensar é apenas o primeiro passo. O que realmente importa é o que você faz com esses pensamentos. Rafael voltou para casa naquela noite com a cabeça cheia de perguntas. Ele se deitou na cama, mas o sono não veio. Em vez disso, ficou olhando para o teto, revivendo cada palavra que ouvira. Ele pensou em seus pais, em seu irmão mais novo, em seus colegas de trabalho,
na mercearia. Pensou em como todos pareciam tão conformados, tão resignados. E pela primeira vez, sentiu uma raiva que não sabia que existia. Não era uma raiva dirigida a ninguém em particular, mas uma raiva contra a própria ideia de viver uma vida sem propósito. Nos dias que se seguiram, Rafael começou a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Ele notou como as pessoas evitavam falar sobre assuntos importantes, preferindo se concentrar em trivialidades. Notou como todos pareciam ter medo de se destacar, de chamar atenção. E, mais do que tudo, notou como ele mesmo fazia parte desse padrão. Ele percebeu que passara a vida inteira tentando ser invisível, tentando não incomodar ninguém. Mas agora, algo dentro dele estava mudando. Ele começou a fazer perguntas no trabalho, questionando por que certas coisas eram feitas de determinada maneira. Começou a ler mais, buscando respostas nos livros que antes apenas folheava. E aos poucos, começou a falar. Primeiro, com seu irmão mais novo, que o olhou com curiosidade, mas também com ceticismo. Depois, com alguns colegas de trabalho que riram de suas ideias e o chamaram de sonhador. Você acha que vai mudar alguma coisa? Perguntou um deles, com um sorriso debochado. O mundo sempre foi assim e sempre será. Essas palavras doeram mais do que Rafael esperava. Ele percebeu que, embora estivesse começando a mudar, o mundo ao seu redor permanecia o mesmo e, por um momento, sentiu-se tentado a desistir, a voltar para a segurança do conformismo. Mas então, lembrou-se das palavras do homem. O que realmente importa é o que você faz com esses pensamentos. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão. Ele não sabia exatamente como, mas sabia que precisava continuar. Sabia que precisava encontrar uma maneira de viver sem medo, mesmo que isso significasse enfrentar a rejeição, a dúvida e a solidão. Porque, no fundo, ele sabia que a única coisa mais assustadora do que falhar era passar a vida inteira sem tentar. Os dias que se seguiram à decisão de Rafael foram marcados por uma mistura de entusiasmo e incerteza. Ele sentia como se estivesse acordando de um longo sono, enxergando o mundo com olhos novos. Mas, ao mesmo tempo, cada passo que dava em direção à mudança parecia carregado de obstáculos. A cidade de Pedra Seca, com suas ruas cinzentas e seu ar de resignação, parecia resistir a qualquer tentativa de transformação. E as pessoas ao seu redor, acostumadas à monotonia, olhavam para ele com desconfiança. Rafael começou a frequentar regularmente as reuniões no prédio abandonado. Lá, ele encontrou um grupo pequeno, mas diverso, de pessoas que, como ele, estavam cansadas de viver no silêncio. Havia Clara, uma professora que havia perdido o emprego por questionar o currículo imposto pela prefeitura. Jonas, um ex-operário que fora demitido por tentar organizar os colegas em busca de melhores condições de trabalho. E Sofia, uma jovem estudante que sonhava em ser escritora, mas era constantemente desencorajada pela família. Cada um deles tinha sua própria história de luta e frustração, mas todos compartilhavam o mesmo desejo: viver com dignidade e propósito. O homem que liderava o grupo, que Rafael agora sabia se chamar Vicente, tornou-se uma espécie de mentor para ele. Vicente era um orador brilhante, mas também um homem prático, que acreditava que as palavras só tinham valor quando acompanhadas de ação. Ele desafiava Rafael constantemente, fazendo perguntas que o obrigavam a confrontar suas próprias crenças e medos. Você acha que é suficiente pensar diferente? Perguntou Vicente em uma das reuniões. Pensar é o primeiro passo, mas não é o suficiente. O mundo não muda com pensamentos. Ele muda com ações. E ações têm consequências. Você tá preparado para isso? Rafael não soube o que responder. Ele queria acreditar que estava preparado, mas a verdade era que ainda sentia medo. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de perder o pouco que tinha. Mas ao mesmo tempo, sentia que não podia mais voltar atrás. Algo dentro dele havia mudado.
E ele sabia que não conseguiria viver consigo mesmo se desistisse agora. Foi então que Vicente lhe deu uma tarefa. Ele deveria organizar uma pequena reunião em sua própria comunidade, convidando pessoas para discutir os problemas que enfrentavam no dia a dia. Era um desafio simples, mas para Rafael parecia gigantesco. Ele nunca havia falado em público antes, e a ideia de se expor dessa maneira o aterrorizava. Mas Vicente foi claro. Se ele queria fazer parte da mudança, precisava começar a agir. Na semana seguinte, Rafael passou as noites escrevendo e reescrevendo o que diria na reunião. Ele pensou em desistir várias vezes, mas algo dentro dele o impedia. No dia marcado, ele montou um pequeno espaço no quintal de sua casa, com cadeiras emprestadas dos vizinhos e uma mesa improvisada. Para sua surpresa, cerca de 10 pessoas apareceram, incluindo alguns colegas de trabalho e vizinhos curiosos. Rafael começou a falar com uma voz trêmula, mas à medida que as palavras saíam, ele sentiu sua confiança crescer. Ele falou sobre como todos estavam presos a um sistema que os explorava, sobre como o medo os impedia de lutar por algo melhor, e sobre como a mudança só seria possível se eles se unissem. Ele não sabia se suas palavras estavam fazendo sentido, mas quando terminou, percebeu que algumas pessoas estavam balançando a cabeça em concordância. Foi um pequeno passo, mas para Rafael foi um momento transformador. Pela primeira vez, ele sentiu que sua voz tinha poder. No entanto, nem todos estavam dispostos a ouvir. No dia seguinte, no trabalho, Rafael foi chamado pelo gerente da mercearia, que o repreendeu por espalhar ideias perigosas. Ele foi avisado de que, se continuasse com aquilo, poderia perder o emprego. Rafael saiu da sala com um coração pesado. Ele sabia que precisava do trabalho para ajudar sua família, mas também sabia que não podia desistir agora. Quando contou o que havia acontecido para Vicente, o mentor apenas sorriu. Bem-vindo ao mundo real, Rafael! A verdade incomoda, e quanto mais você falar, mais pessoas vão tentar te calar. Mas é exatamente por isso que você não pode parar. As palavras de Vicente deram a Rafael a força que ele precisava para continuar. Ele começou a organizar mais reuniões, desta vez em outros bairros da cidade. Aos poucos, mais pessoas começaram a aparecer, e o grupo foi crescendo. Rafael também começou a estudar mais profundamente, lendo sobre movimentos sociais, filosofia e história. Ele queria entender não apenas o que estava errado no mundo, mas também como poderia ajudar a mudá-lo. Mas, com o crescimento do grupo, vieram novos desafios. Algumas pessoas começaram a questionar a liderança de Vicente, acusando-o de ser autoritário. Outras queriam que o grupo se concentrasse em questões específicas, como educação ou saúde, enquanto Vicente insistia que o foco deveria ser na transformação da consciência das pessoas. Rafael se viu no meio desses conflitos, tentando mediar as discussões e manter o grupo unido. Foi durante esse período que Rafael teve sua primeira grande derrota. Uma das reuniões foi interrompida pela polícia, que alegou que eles estavam perturbando a ordem pública. Vicente foi levado para a delegacia, e Rafael, junto com outros membros do grupo, passou a noite tentando conseguir sua liberação. Quando finalmente conseguiram, Vicente estava exausto, mas seu espírito permanecia inabalável. Isso é só o começo, disse ele, com um sorriso cansado. Se eles estão tentando nos calar, é porque estamos fazendo algo certo. Aquela noite marcou um ponto de virada para Rafael. Ele percebeu que a luta pela mudança seria longa e difícil, e que ele precisaria de toda a coragem que pudesse reunir. Mas também percebeu que não estava sozinho. Havia outras pessoas ao seu lado, pessoas que compartilhavam seus sonhos e estavam dispostas a lutar por eles. E, pela primeira vez, Rafael sentiu que estava vivendo de verdade. Os meses que se seguiram foram intensos. O grupo liderado por Vicente e Rafael crescia, mas também atraía cada vez mais atenção indesejada. As reuniões
antes discretas, começaram a ser vigiadas por figuras desconhecidas. Havia rumores de que empresários locais e até políticos estavam incomodados com o movimento. Rafael sentia o peso da responsabilidade aumentar a cada dia. Ele não era mais apenas um jovem curioso. Agora, era uma das vozes principais de um movimento que desafiava o status quo de Pedra Seca. A tensão atingiu seu ápice em uma noite de sexta-feira. O grupo havia organizado sua maior reunião até então, em um galpão emprestado por um dos apoiadores. Mais de 100 pessoas estavam presentes, algo inimaginável meses atrás. Rafael, nervoso, mas determinado, subiu ao pequeno palco improvisado para falar. Ele olhou para a multidão e viu rostos de todas as idades. Trabalhadores, estudantes, mães com crianças no colo. Todos estavam ali porque acreditavam que algo precisava mudar. Nós vivemos em um sistema que nos ensina a aceitar. O mínimo menos, começou Rafael, sua voz ecoando pelo galpão. Nos ensina que sonhar é perigoso, que lutar é inútil. Mas olhem ao redor, olhem para cada um de vocês. Vocês estão aqui porque sabem que isso não é verdade. Vocês estão aqui porque acreditam que podemos ser mais do que nos dizem que somos. A multidão respondeu com aplausos e gritos de apoio. Rafael sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Ele continuou, falando sobre a importância da união, da coragem e da ação coletiva. Mas, no meio de seu discurso, algo inesperado aconteceu. A porta do galpão foi aberta com um estrondo, e um grupo de policiais entrou, armados e com expressões severas. "Esta reunião é ilegal!" gritou um dos policiais. "Dispersem imediatamente, ou serão presos!" O silêncio tomou conta do galpão. Rafael sentiu o coração disparar. Ele olhou para Vicente, que estava ao lado do palco, e viu que o mentor mantinha uma expressão calma, mas firme. Vicente deu um leve aceno de cabeça, como se dissesse: "É agora que você prova quem realmente é." Rafael respirou fundo e deu um passo à frente. "Com todo o respeito, senhor", disse ele, tentando manter a voz firme. "Estamos aqui exercendo o nosso direito de nos reunir e discutir os problemas da nossa comunidade. Não estamos fazendo nada de errado!" O policial, no entanto, não parecia disposto a ouvir. Ele deu um sinal, e os outros começaram a avançar. Algumas pessoas na multidão começaram a se levantar, assustadas, enquanto outras gritavam em protesto. Rafael sentiu a tensão aumentar, mas sabia que não podia recuar. "Se vocês querem nos calar, terão que nos prender a todos!" gritou ele, sua voz carregada de emoção. "Mas saibam disso. Vocês podem nos prender, podem tentar nos silenciar, mas não podem apagar a verdade. Não podem apagar a coragem de um povo que decidiu lutar." A multidão explodiu em aplausos e gritos de apoio. Rafael sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas não de medo, de orgulho. Ele sabia que naquele momento estava vivendo o que Vicente sempre lhe dissera: a verdade queima, mas também liberta. Os policiais hesitaram por um momento, mas então começaram a prender algumas pessoas, incluindo Rafael e Vicente. Enquanto era levado para fora do galpão, Rafael olhou para a multidão e viu que muitos estavam chorando, mas ninguém parecia derrotado. Pelo contrário, havia uma chama nos olhos deles. Uma chama que Rafael sabia que não poderia ser apagada. Na delegacia, Rafael e Vicente foram colocados em uma cela pequena e fria. O silêncio era pesado, mas Vicente, como sempre, parecia tranquilo. "Você fez bem hoje, garoto", disse ele, finalmente quebrando o silêncio. "Eles podem nos prender, mas não podem prender uma ideia. E você acabou de plantar uma semente que vai crescer, quer eles queiram ou não." Rafael não respondeu de imediato. Ele estava exausto, física e emocionalmente, mas também sentia uma estranha sensação de paz.
Pela primeira vez, ele sentia que estava exatamente onde deveria estar. Na manhã seguinte, eles foram liberados, mas não sem uma advertência severa. O chefe de polícia os avisou de que, se continuassem com suas atividades subversivas, as consequências seriam mais graves. Rafael ouviu em silêncio, mas por dentro sabia que não iria parar. Ele não podia mais voltar atrás. Quando saíram da delegacia, foram recebidos por um grupo de apoiadores que os aplaudiram e os abraçaram. Rafael sentiu uma onda de emoção ao ver que, apesar do medo e das ameaças, as pessoas continuavam acreditando. Ele percebeu que a luta não era apenas dele ou de Vicente. Era de todos que estavam cansados de viver no silêncio. Mas o momento mais marcante daquele dia aconteceu quando Rafael voltou para casa. Sua mãe, que sempre fora uma mulher reservada e cautelosa, estava esperando por ele na porta. Ela o abraçou com força e Rafael sentiu lágrimas em seu ombro. "Eu tenho medo por você, meu filho", disse ela, com a voz embargada. "Mas também tenho orgulho. Você está fazendo o que eu nunca tive coragem de fazer." Aquelas palavras tocaram Rafael profundamente. Ele percebeu que sua luta não era apenas por ele mesmo, mas também por todas as pessoas que, como sua mãe, haviam sido silenciadas pelo medo. Ele prometeu a si mesmo que não iria desistir, não importa o que acontecesse. Naquela noite, enquanto olhava para o céu estrelado, Rafael sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Ele sabia que o caminho seria longo e difícil, mas também sabia que estava no lado certo da história. E pela primeira vez, ele entendeu plenamente o significado das palavras de Vicente. Covardes nunca fazem história. Os dias que se seguiram à prisão de Rafael e Vicente foram marcados por uma onda de tensão e esperança em Pedra Seca. A notícia do confronto no galpão e da coragem de Rafael se espalhou rapidamente pela cidade. Pessoas que antes viviam no silêncio começaram a falar, a questionar, a se reunir em pequenos grupos para discutir o que estava acontecendo. Era como se uma faísca tivesse acendido algo que ninguém mais conseguia apagar. Rafael, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade crescer. Ele sabia que, ao se tornar uma figura pública no movimento, estava mais exposto do que nunca. As ameaças começaram a chegar de forma mais direta. Bilhetes anônimos, deixados na porta de sua casa. Olhares hostis no trabalho e até mesmo um aviso claro do gerente da mercearia de que ele estava se metendo onde não devia. Mas apesar do medo, Rafael não recuou. Ele sabia que a luta era maior do que ele, maior do que qualquer ameaça. Vicente, sempre ao seu lado, continuava a orientá-lo. Mas, com o passar do tempo, Rafael percebeu que o mentor estava ficando mais cansado. As noites em claro, as reuniões intermináveis e a pressão constante estavam cobrando seu preço. Em uma conversa particular, Vicente revelou algo que Rafael não esperava. "Meu tempo está acabando, garoto", disse ele, com um sorriso triste. "Essa luta, agora, é sua! Eu plantei a semente, mas você é quem vai fazê-la crescer." Rafael tentou protestar, mas Vicente foi firme. Ele sabia que sua saúde estava se deteriorando e que não poderia continuar liderando o movimento por muito mais tempo. Aquela conversa foi um golpe duro para Rafael, mas também o motivou a assumir um papel ainda mais ativo. Ele sabia que não podia decepcionar Vicente, nem as pessoas que agora olhavam para ele como uma fonte de inspiração. Foi então que Rafael decidiu organizar o maior evento do movimento até aquele momento. Uma marcha pelas ruas de Pedra Seca. A ideia era simples, mas poderosa. Eles marchariam em silêncio, carregando cartazes com frases como "a verdade liberta" e "covardes nunca fazem história". Era um ato simbólico, mas Rafael sabia que teria um impacto profundo. No dia da marcha, a cidade estava em suspense. As autoridades haviam tentado impedir o evento, mas o grupo conseguiu apoio suficiente para seguir em frente. Quando Rafael chegou ao ponto de encontro, ficou impressionado com o que viu.
Centenas de pessoas estavam reunidas, muitas delas segurando cartazes feitos à mão. Havia jovens, idosos, trabalhadores, estudantes. Era uma visão que ele jamais esqueceria. A marcha começou em silêncio, mas o impacto era ensurdecedor. As pessoas nas ruas paravam para assistir. Algumas aplaudiam, outras apenas observavam em silêncio. Rafael liderava o grupo, com Vicente ao seu lado, apesar de sua saúde debilitada. Ele sentia o coração bater forte, não de medo, mas de orgulho. Aquilo era mais do que uma marcha. Era um grito de liberdade. Mas, como era de se esperar, a marcha não terminou sem incidentes. Quando o grupo chegou à Praça Central, foi recebido por um contingente de policiais. O chefe da polícia, um homem corpulento e de expressão severa, ordenou que todos se dispersassem imediatamente. Rafael sabia que aquele era o momento decisivo. Ele deu um passo à frente e, com a voz firme, respondeu: "Estamos aqui em paz. Não estamos violando nenhuma lei. Estamos apenas exercendo nosso direito de nos expressar." O chefe da polícia hesitou por um momento, mas então deu a ordem para que os policiais avançassem. O caos se instalou. Algumas pessoas correram, outras tentaram resistir pacificamente. Rafael foi empurrado ao chão, mas antes que pudesse ser preso novamente, algo inesperado aconteceu. As pessoas que estavam assistindo começaram a se juntar à marcha. Trabalhadores saíram de suas lojas, estudantes deixaram as escolas e até mesmo alguns policiais abaixaram seus escudos e se afastaram. A Praça Central de Pedra Seca, que antes era um símbolo de conformismo, tornou-se um palco de resistência. Rafael, com o rosto machucado e as roupas sujas, levantou-se e olhou ao redor. Ele viu rostos determinados, mãos erguidas, vozes que antes estavam caladas, agora gritando por mudança. Ele sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não de dor, de esperança. Naquela noite, Rafael voltou para casa exausto, mas com a sensação de que algo havia mudado para sempre. Vicente, que havia sido levado para o hospital após a marcha, enviou-lhe uma mensagem curta, mas poderosa. "Você conseguiu, garoto. Agora é com você." Os dias seguintes foram marcados por uma transformação visível em Pedra Seca. As pessoas começaram a se organizar de forma mais estruturada, criando comitês para discutir educação, saúde, trabalho e outros temas importantes. Rafael tornou-se uma figura central nesse processo, mas sempre fazia questão de lembrar a todos que o movimento não era sobre ele, mas sobre todos que tinham coragem de lutar. Alguns meses depois, Vicente faleceu. Sua morte foi um golpe duro para Rafael e para o movimento, mas também serviu como um lembrete do que eles estavam lutando para conquistar. No funeral, Rafael fez um discurso emocionado, prometendo continuar a luta e honrar o legado de Vicente. Vicente nos ensinou que a verdade queima, mas também liberta menos, disse ele com a voz embargada. Ele nos mostrou que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. E é isso que vamos continuar fazendo, porque covardes nunca fazem história. Anos depois, Pedra Seca era uma cidade transformada. Não foi fácil, e o caminho foi cheio de desafios, mas as sementes plantadas por Vicente e regadas pela coragem de Rafael e de tantos outros haviam florescido. Rafael, agora mais velho, olhava para a Praça Central, onde uma estátua de Vicente havia sido erguida, e sentia um misto de orgulho e humildade. Ele sabia que a luta nunca terminava, mas também sabia que enquanto houvesse pessoas dispostas a lutar, a esperança nunca morreria. E naquele momento, ele entendeu plenamente que a frase que mudara sua vida não era apenas uma verdade, mas um chamado. Covardes nunca fazem história. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez você refletir sobre coragem, mudança e o poder de lutar por algo maior,
Queremos ouvir sua opinião. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como essa, que inspiram e provocam. E nos comentários, conte pra gente de onde você é e o que achou da jornada de Rafael. Sua voz é importante e faz toda a diferença. Vamos continuar essa conversa juntos. Meu nome é Enéas.